Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero sim que esteja tudo bem. E já deixo falar para vocês aqui não esquecerem de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br e não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Beleza? Combinado? Vai lá e deixa o like, então falou. Beleza, e também vai lá olhar a Loja Assombrada, novidades na loja de cara nova, se você ainda não viu, vai ver, tá? E eu não sei não se já tá o vestido lá o vestido pretinho da moda feminina, se já tá. Se não tiver, vai estar já, tá? Fica de olho, fica ligado. Segue o Instagram da loja, loja_assombrada_oficial, tá? Esse é o Instagram da Loja Assombrada. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos aos relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é o seguinte: é este daqui, o olho que tudo vê. É uma moça que nos conta. Estava ouvindo o relato Os Observadores da Escuridão e lembrei de algo que vi quando era criança. Eu não lembro ao certo quantos anos tinha, mas acredito que tinha por volta dos 8 anos de idade. Eu estava com os meus pais na rua comprando algo que precisávamos e de repente eu olhei para o muro. Olhei para um muro no fundo de um terreno baldio, esquina com uma avenida, e vi algo extraordinário. O muro tinha um olho imenso! Isso mesmo! O muro tinha um olho gigante, com aproximadamente uns 4 metros de largura por uns 2 metros de altura, quase do tamanho do muro inteiro. Era um olho humano, castanho, mas com proporções assim fora do normal. Era em alto relevo, com as pálpebras piscando. O muro era rebocado com cimento, mas as pálpebras eram de pele. Sim, gente, isso é muito estranho. Olhando, era como se o muro tivesse aquele olho naturalmente e não era colado ali. Ele estava olhando de lado para a avenida, observando as pessoas passando, seguindo algumas pessoas com o olhar, piscando. O que eu achei mais estranho ainda foi que parecia que ninguém estava vendo aquele olho gigante, o que era impossível, pois, eu repito, o olho era quase do tamanho do muro inteiro. Quando o olho estava começando a se virar para mim, eu me escondi e falei para os meus pais: tem um olho me olhando. Um olho? O senhor olho, né? Minha mãe começou a achar que era algum sequestrador ou ladrão nos vigiando. Então ela começou a observar ao redor e pediu para que eu mostrasse onde eu tinha visto. Perguntou se era aquela pessoa, aquela outra pessoa que estava me olhando, e eu comecei a dar mais detalhes e dizendo que era no muro. Meus pais acreditaram que era alguém nos observando por alguma fresta ou uma rachadura e continuaram procurando. Até que eu falei: era um olhão bem grandão. Meu pai, fazendo graça, disse: tem tanta gente aqui com olho grande. E um detalhe importante: quando fui verificar o muro com os meus pais, percebi que o muro que eu havia visto não era aquele. Era um muro diferente. Estava tudo diferente e praticamente não tínhamos saído do lugar. Eu fiquei bastante confusa. Então minha mãe perguntou o quão grande era esse olho. E quando eu disse, tipo, do tamanho do muro, minha mãe falou: faz uma oração para essas coisas não ficarem aparecendo, tá? E fomos para casa. Nunca achei nenhuma explicação para isso. E eu lembro claramente daquele olho até hoje. O que poderia ser? Tenho certeza do que vi e só vi esse olho aquela vez. Nunca mais vi algo parecido. Gente do céu, alguém aí mais já viu um olho te observando? Porque esse outro relato que ela tá falando aqui, o olho, Os Observadores da Escuridão, o garoto ele foi tomar um banho e no banheiro tinha uma rachadura na parede, com uma abertura mais ou menos desse tamanho, assim, sabe? Que dava pra ver lá fora, só que tava escuro lá fora. Mas de repente, a hora que ele entrou no banheiro,
bem no espaço dessa abertura, ele viu um olho grandão assim, ó, que ficava mexendo, só o olho assim, ó, mexendo grandão assim, olhando para um lado, para o outro, piscando. E aí, tipo, gente, do que é? Ai, agora essa moça me vê um olho também. Será que a gente é tipo rato na gaiola de alguém que de vez em quando vem botar o olho aqui e observar? De outra dimensão, pelo menos, porque você viu que ela falou que a hora que ela reparou no muro que realmente existia ali, não era nem o mesmo muro que ela viu o tal olho. Então, ela viu uma coisa de um outro lugar que não existia ali de verdade, inclusive o muro. Talvez pelo impacto de ver aquele olho enorme, ela não chegou a reparar em outras coisas que talvez também seriam diferentes. A grama, a rua, não sei. Né, porque é um pouco impactante você olhar para um lugar e ver um olho de 4 metros por 2, assim. Tipo a parede desse quarto, o olho seu piscando. Se jogasse uma pedra, próxima vez que alguém vê um olho, mete uma pedrada no zóio pra ver se ele faz assim. Ai, meu olho! Né, pra ver o que acontece. Gente, o que é isso? Alguém mais aí já viu um olho na parede te observando, sei lá onde? A gente brinca aqui, mas o que é isso? Alguém pode explicar? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, manda o relato do zoião aí, tá bom? Que eu tô achando muito interessante esse negócio de ver o olho observando. Agora eu tô com medo também de ficar vendo o olho aí. Isso é um, né? Não é os dois, é um. Tipo, bem espiando assim. Gente, o que é isso? Segunda pessoa, segundo relato que eu vejo a respeito disso. Mas vamos lá. Próxima história. O defunto que soltava fogo pela boca. É um moço que nos conta. Meu bisavô, os nomes estão trocados, ok? Meu bisavô Alex, ou Alex, contava vários casos que já aconteceram com ele quando ele era mais novo. Gostaria muito de compartilhá-los, pois ele dizia que eram verídicos, são casos verídicos. Não vejo motivos para ele mentir a respeito disso, porque ele contava com muita veracidade. E desde que me entendo por gente, ele conta essas mesmas histórias. Um desses relatos aconteceu quando ele era mais jovem, tinha uns 19 anos e morava no interior do Paraná, na cidade de Jacarezinho. Em um dia em que ele estava em casa com seus pais e tios, conversando, batendo papo, 4 casais de amigos que tinham ido até o centro da cidade no cinema voltaram assustados e ofegantes. Eles relataram que na volta do cinema estavam ouvindo vozes pelo meio do caminho. Caminho esse que atravessava o cemitério municipal e já havia alguns casos de assombração por lá, de vozes que sumiram, etc. Alex era conhecido pela sua coragem. Ele não tinha medo dessas coisas, chegava até a desafiar. Sabendo da coragem do meu bisavô, o tio dele disse: Alex, você tem coragem de atravessar o cemitério à noite? E o Alex respondeu: Claro que sim, esse pessoal é muito bobão. Então o tio do meu avô disse: Então, Alex, vai lá na venda e traz uma pinga para mim. Para ir até a venda, teria que passar pelo cemitério. Alex, então, pediu um pedaço de pau para se defender caso alguma coisa viesse, né? Apesar de ter coragem, ele tinha medo do que era vivo. Mas ninguém quis dar nada para ele se defender, não. Mesmo assim, ele foi, sem conseguir ver muito bem pelo caminho, pois era mais de 11 horas da noite, tipo, tava bem escuro. Logo depois de ter andado uns 3 quilômetros, ele ouviu conversas de pessoas que ele não entendia bem. E mesmo não entendendo muito bem, ele disse: Oh, me esperem, vocês também estão indo para a venda? Depois que ele disse isso, as conversas pararam. Ninguém respondeu mais nada. E ele pensou: que pessoal mais besta, nem para me esperar. E mesmo assim continuou seguindo o seu caminho. Andou mais um pouco e começou a passar pelo cemitério. O cemitério era dividido entre túmulos e caminhos de café. Tinha café dentro do cemitério? Tipo, colhi um café ali de dentro do cemitério? Adubado por corpos? Jura? O cemitério era tipo...
o cemitério era dividido entre túmulos e caminhos de café? E eu não ia tomar esse café, não. Bom, andando pelos caminhos de café, naquele breu, ele viu um corpo deitado no chão, na horizontal, assim, fechando todo o caminho. Esse corpo estava coberto com um pano preto da cabeça aos pés. Ah, fiote. Alex não deu muita bola e mesmo assim ia passando. Nisso que ele ia passando, o corpo começou a soltar fogo pela boca. Mas como você tem certeza que é pela boca? Porque estava coberto com pano preto. Ele ficou assustado. Foi uns 5 metros para trás e começou a pensar como ele ia fazer para passar por aquilo. Gente, pensar como ia fazer para passar. Eu já tinha voltado correndo. Dane-se a pinga do fulano, eu vou embora. Como que eu vou passar por aquilo? E aí ele pensou, se eu passar pela parte da cabeça, ele vai me queimar. Olha só o pensamento da pessoa. Se eu passar pela parte da barriga, ele vai me pegar com a mão. Então eu vou passar pelas pernas, que é a melhor opção. Se ele levantar, ainda dá tempo de eu correr. Então assim ele fez. Foi e passou pela perna daquele corpo deitado no chão e saiu correndo. Nisso que ele passou, a coisa levantou e começou a cuspir fogo. Ele disse que não sabia se a coisa andava ou se voava, porque era muito rápido. Ele olhava para trás e apenas via o fogo. Ele via a coisa se aproximar e de repente sentiu alguém pegar na parte inferior de sua perna e sentiu ser jogado. Depois disso, ele diz que não lembra de mais nada, só sabe que os parentes dele o pegaram desacordado a uns 200 metros do cemitério. E ele foi acordar só 3 dias depois disso. Ele entrou meio que num coma, mas depois disso se recuperou e tá vivo até hoje. Cara, parece as histórias da minha avó, do pessoal do sítio, mas qual que é o intuito dessa alma? Tipo, só porque você tá passando no meio do cemitério, eu vou te derrubar? Eu não entendo algumas almas, algumas aparições. Só pra dar uma atazanada mesmo, soltar fogo pela boca. E correr atrás dos outros pra assustar a gente? Ai. Bom, mas minha avó contava umas histórias assim também do sítio. Mas vamos lá, próxima história. Mas tem fogo aqui também, ó. Tubo de fogo. É um moço que nos conta. Eu sou católico e passei muito tempo sem frequentar a igreja. Depois de muito tempo, uns 15 anos... Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui, gente. Só pra ver se tá gravando e... Tá, beleza. E o foninho tá ok. O foninho não, o microfone. Então, beleza. Passei... Depois de muito tempo, uns 15 anos, eu voltei a frequentar a igreja e entrei em uma associação da igreja. Fui morar numa área da cidade onde havia muita negatividade. Tinha uma área de mangue que todos afirmavam ser um cemitério clandestino de desova de corpos. Numa certa noite, sonhei com uma amiga que havia falecido há poucos dias. Em seguida, acordei e me deparei com um tubo de fogo flamejante de 1,20 m aproximadamente de altura, mas ele estava deitado, estava na horizontal e flutuando uns 2 metros do chão. Então era um tubo assim, pegando fogo. O quarto estava iluminado por um pequeno abajur e a luz desse tubo de fogo clareava bastante todo o quarto. De repente, esse tubo se alinhou na minha direção. Eu tava de papo pra cima, então ele entrou no meu peito, fazendo um barulho de cachoeira e soltando pedacinhos da estrutura dele. Era amarelo, cor da chama de uma vela. A superfície parecia com uma luva de aço. Luva de aço? Daquelas que os açougueiros usam para manipular o moedor elétrico. Sei, tipo parece aquelas armaduras, né? Parte das armaduras medievais, seria isso? Apertei o colchão com as 2 mãos para ver se eu estava vivo. Apalpei os pedacinhos de fogo que caíam no chão, no colchão, para ver se eles queimavam.
O tubo entrou todinho no meu peito. Eu não senti medo. Não senti dor, frio, calor. Apenas uma sensação de paz. Ao terminar, o quarto voltou à penumbra de antes. Eu estava tão tranquilo que nem me levantei. Virei para o lado e voltei a dormir. Até hoje eu não sei o que foi isso. Gente, um tubo de fogo que entra e seria algo como tipo Espírito Santo, não sei, mas voltou a frequentar a igreja. Eu não sei o que pode ter relação, se é o terreno, que pode ter um cemitério clandestino, se é o fato de voltar à igreja, se é a amiga que faleceu, estava sonhando com a amiga. Não sei, se alguém já passou por algo parecido, manda pra gente. Próximo relato, o cheiro da minha bisavó. É uma moça que nos conta. Há pouco menos de um mês, eu me mudei. E a antiga casa onde morava tinha algo estranho. Era uma casa escura e muito quente. Enquanto eu e a minha família moramos lá, muitas coisas ruins nos aconteceram. Porém, quero contar um caso em especial. Creio que a minha bisavó falecida me visitou. Já era de madrugada, eu dormia com meu irmão em um quarto ao lado do quarto da minha mãe. Nessa noite, deitamos às 11 da noite, como de costume, mas por volta das 2 da manhã, eu acordei assustada. Não me lembro por quê, mas me lembro bem de ver uma figura negra ao pé da cama do meu irmão. Era uma sombra de baixa estatura, meio gordinha, e estava ali, somente parada. Estremeci e resolvi continuar olhando, para ter certeza de que o que eu via era real. E aquela sombra continuou ali. O quarto ficava um pouco iluminado, já que meu irmão tinha medo do escuro, e não havia nada ali para formar uma sombra. Eu tenho certeza de que era algo sobrenatural. Após ficar uns 10 minutos olhando para aquilo, gente, 10 minutos é bastante tempo, eu simplesmente apaguei. Acordei no dia seguinte com o despertador. Não comentei nada com ninguém, pois apesar de acreditar naquilo que eu havia visto, não dei importância. No outro dia, minha mãe me avisou que um grupo de orações viria rezar na nossa casa. Chegou a hora e as mulheres chegaram. Nos reunimos na sala e rezamos, porém percebi que uma das senhoras olhava para a porta de entrada da casa, um pouco intrigada. Após a oração, essa senhora chamou a minha mãe e disse que havia uma senhora baixinha, de cabelos brancos e vestido florido, entrando pela porta. E ainda disse: "Essa alma precisa de luz, ore por ela. É esse espírito que estava atrasando a vida de vocês." Minha mãe ficou perplexa e veio me contar. Disse também que havia uma semana que sentia um cheiro forte de urina na casa. Ela limpava todo dia com vários produtos e o cheiro não saía. E esse era o cheiro da minha bisavó, já que ela usava fralda geriátrica, sabe? Após esse relato da minha mãe, eu decidi contar o que havia visto e chegamos à conclusão de que era a minha bisavó. Rezamos por ela todos os dias e nunca mais a vimos, ou sentimos qualquer tipo de cheiro que lembrasse ela. Então ela estava ali, por ali. Tá vendo? Mesmo que o espírito não queira nenhum mal da família, mas só dele ficar por ali, meio que perdido, meio preso, isso já atrapalha os vivos também, né? Então, cada um no seu lugar. Próximo relato. Um caso estranho de má sorte? É um moço que nos conta. O meu relato é sobre uma ex. Há alguns anos me relacionei com uma garota do colégio. Eu estava no 3º ano e ela no 2º ano do ensino médio. Paixão boa que virou amor. Nossa convivência sempre foi conturbada. Eu meio que saía de mim quando estava com ela, sabe? Eu sentia ciúmes de uma forma exagerada, meio que eu me transformava. Mas não é sobre o namoro, e sim sobre o que acontece quando falo ou vejo ela. Desde que terminamos e perdemos o contato,
algo por volta de junho de 2012. Coisas estranhas ocorrem quando eu a vejo, ou quando eu falo com ela, nem que seja por e-mail. Em 2012, peguei o ônibus 3 vezes com ela, e essas 3 vezes o ônibus quebrou. Acho que é isso, né? Em 2013, ao vê-la na rua, bati o carro. Em 2014 e 2015, não lembro de ter falado com ela ou visto. Mas em 2016 veio a coisa mais bizarra. Estava eu todo pimpão no cinema quando, pá, recebi um e-mail. Me passa seu WhatsApp, quero falar com você. Então respondi. Então respondi esse e-mail, né, passando o WhatsApp. Conversamos um cadinho, brigamos. Eu fui para casa e fomos dormir. Ao acordar, o celular estava queimado. Queimou o celular. Tava quase pegando fogo no carregador. Aí eu pensei, coincidência? Vou comprar outro celular. Então fui lá e comprei. Voltamos a conversar e a brigar. E pá! Ela sumiu. A menina, a ex, sumiu. Me bloqueou. Peguei meu carro velho e ao sair com ele, um cheiro forte de gasolina. O carro estava vazando gasolina e por sorte, muita sorte, mão de Deus, o carro não pegou fogo. Então, evitei falar com ela. Porém, peguei um ônibus de novo com ela e adivinha, o ônibus quebrou. No fim de 2018, recebi um e-mail dela. Havia me visto num bar, era um sábado à tarde. 3 horas da tarde, mais ou menos. No domingo, no mesmo horário, meu carro estava em cima de um guincho. Até o meu compadre falou, olha, agora eu acredito, a fulana te dá azar mesmo. Só um complemento sobre a história acima, eu sou espírita, kardecista. Quando comecei a frequentar o espiritismo, eu era desempregado, apenas fazia bicos. O meu guia sempre disse, enquanto ela estiver na sua vida, você não irá para frente. Demorei 3 anos para cortar os laços com ela. E de lá para cá, fui promovido 3 vezes na empresa e hoje sou sócio. E quando ela terminou comigo, no outro dia eu fui contratado. É estranho, né? É, sim. Mas peraí, eu já contei um relato muito parecido com esse. Eu era o mesmo, gente. Vocês lembram? Mesma coisa, a moça dava azar. Tudo, ele contando o que acontecia. Quando ele falava com ela, mesmo que fosse por telefone, uma coisa acontecia. Agora vocês me digam aí, vocês que lembram mais do que eu. Tem um relato, é muito parecido ou é o mesmo, talvez escrito de forma diferente? Não sei. Mas vamos... gente... Isso que é um atraso de vida, né? Isso aí você pode falar, isso daí é um atraso de vida, mas por quê? A pessoa é azarada ou é uma coisa meio que pra dizer você não pode ficar do lado dessa pessoa por algum motivo maior? Não sei, mas acontece isso com você também? Já conhece alguém que tem isso aí? Quando tá perto daquela pessoa específica, dá tudo errado. A vida não anda pra frente, não sei o quê. E a hora que se libertou daquela pessoa, realmente se libertou. Tipo, aí as coisas andou. Se tiver uma história, manda pra gente. Ou uma explicação. Próximo e último relato desta coletânea. Proteção divina? É uma moça que nos conta. Isso aconteceu com a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, já no finalzinho dos 9 meses. Ela já tinha o meu irmão, na época com 13 anos. Só que ela estava com muito medo e insegurança pelo meu parto, já que antes de engravidar de mim, ela tinha pego uma infecção numa cirurgia de apendicite. Então ela estava com bastante medo de entrar novamente em uma sala de cirurgia. Bom, a minha avó sempre foi muito religiosa, muito católica. Aliás, até hoje, com 86 anos. Ela é a pessoa mais devota e com mais fé que eu já vi. E a minha mãe, com esse horrível medo de novamente entrar em uma sala de cirurgia, dias antes de eu nascer, pediu para que a minha avó rezasse um terço, para pedir proteção divina, para que tudo corresse bem. Bom, minha avó foi até a casa da minha mãe e as duas rezaram esse terço.
com muita fé. Depois desse terço, elas tomaram um café e foram conversar. Então, lá pelas 3 da tarde, minha avó foi embora. Logo após minha avó ir embora, minha mãe se deitou no sofá, já bastante cansada, com aquele barrigão de 9 meses de gestação, e ela, novamente sozinha na casa, ali deitada, pediu a Deus, em voz alta, que aguardasse do que estava por vir. Nesse momento, um quadro que estava na sala, pregado na parede, de Jesus misericordioso, o quadro saiu do prego e desceu até o chão. Mas ele não caiu no chão, ok? O quadro não caiu. Ele saiu do prego e desceu até o chão. O prego ficou na parede. Ele saiu do prego e lentamente foi ao chão. Ele parou retinho no chão, como se alguém tivesse pego o quadro e colocado retinho no chão. Só que o quadro desceu grudado à parede. Meu Deus, eu falei assim, Jesus, eu sei que é o Senhor, mas eu tô com medo. Ai, meu Deus. Nesse mesmo momento, um cheiro bom de rosas, jamais sentido pela minha mãe, invadiu a sala em que ela estava deitada, com o quadro ali no chão. E minha mãe fala que a única reação que ela teve foi chorar de emoção e sentir uma paz e uma segurança inexplicáveis. Apenas no dia seguinte ela foi contar isso à minha avó. E graças a Deus, no parto, que foi cesárea, correu tudo ótimo. E esse relato a minha avó e a minha mãe sempre me contam. E eu amo contar para as pessoas, pois é uma coisa muito bonita. Que legal, meio que foi uma forma, uma resposta, uma forma de mostrar ou de responder que a oração dela foi ouvida, não é? Mas eu ia ficar com o pé cedo, eu não sei, eu ia ficar um pouquinho assustada com o quadro descendo a parede. Ai, Jesus, ai, Jesus. Ai, enfim. Mas foi ali. Mas é o sentimento que conta na hora, né? Porque às vezes alguma coisa acontece, você sente algo ruim, você fala, gente, eu não sei. Pode entrar uma luz no seu quarto, mas às vezes você sente, você tá entrando uma luz, mas não sei não se é coisa boa, porque eu tô sentindo, sabe? Você sente. Ou então pode até ser uma sombra, sei lá. Mas se você teve um sentimento bom em relação àquilo, a energia do local tava boa, leve, te trouxe paz, então é isso que importa. Não é? E é o que ela sentiu paz, sentiu alívio, sentiu segurança, quase como que fique tranquila, ouvi tua oração e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje desta coletânea, espero que tenham gostado, um beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos, obrigada e fui!